Jovem de Futuro, ele é um programa que tem o objetivo de apoiar as secretarias estaduais de educação no desenvolvimento de uma gestão voltada para o avanço contínuo. O que seria isso? É uma gestão que promova possibilidades e oportunidades de aprendizagem para todos os estudantes. E a gente trabalha ancorado em evidências. Então a nossa aposta é que com essa formação, com esses gestores aqui da Rede do Piauí, a gente tenha mais possibilidades de dados e de evidências para fazer um plano de ação que realmente dialogue com os desafios da rede como um todo. E a gente sabe que os estudantes com deficiência também compõem essa rede. É uma parceria que tem a intenção de criar uma sinergia entre a experiência de gestão do Instituto Unibanco e a experiência de longa data do Instituto Rodrigo Mendes com a Agenda de Educação Inclusiva, para viabilizar, a partir de uma perspectiva de equidade, uma visão de gestão para avanço contínuo em que a educação especial seja um vetor de organização da estratégia da educação pública brasileira. O Piauí vem acompanhando esta evolução. Passou pela escola especial, pelas classes especiais e agora nós estamos com as salas inclusivas, com o aluno na escola regular e no contraturno no AEE. Um dos pontos positivos que a gente encontrou aqui no estado do Piauí é que já tinha uma educação inclusiva um tanto quanto consolidada, Importante, mas isso estava muito restrito à área de educação especial. E agora o importante é transversalizar no restante da secretaria. Didaticamente, o curso está pensado em 3 encontros presenciais. No meio desses encontros presenciais, a gente vai ter 2 encontros virtuais, onde, de fato, a gente vai discutir a produção dos planos por etapas. Então, o primeiro encontro virtual, a gente já vai discutir a justificativa, diagnósticos, objetivos do plano. Quando se trata de políticas públicas, então não é mais uma questão de opção, de ser sensível ou não, mas é no sentido de que agora eu preciso tomar a consciência do que é necessário, do que é preciso para garantir o direito. Eu acho, a cada momento de uma formação como essa, que enriquece tanto em informações, como enriquece também na forma da gente próprio se ver, como a gente se sentir no mundo. Se a gente pensa em perpetuidade, não existe boa prática sem boa gestão, tanto no nível da Secretaria de Educação, como na própria gestão da instituição de ensino, E o gestor tem que ser um protagonista do processo de transformação, visando sistemas inclusivos. A gente acredita que o papel do gestor deve transformar o contexto social real daquela escola ali. Então, ele trabalhando ali, olhando para esses diferentes atores que estão ali, de forma cuidadosa, atenta, ele vai fazer com que alcance os alunos. Incluir não é só colocar o aluno ou a pessoa num determinado local. Incluir é fazer ela ter uma participação ativa, essa pessoa ter uma participação ativa no que está acontecendo. Nós vamos focar esse grupo, gestão escolar e professores, vamos envolvê-los no nosso plano, trazendo um pouco dessa concepção, das concepções da educação especial inclusiva. Pensamos também em criar uma rotina colaborativa, tipo um momento mensal, onde todos vão estar se reunindo, professores de sala comum, professor de sala de recursos, coordenador pedagógico e, se possível, o gestor, o diretor da escola, para estarem discutindo ali quais são as dificuldades que eles estão enfrentando, porque acreditamos que é nesse debate que a gente vai se aprofundando, vai se aperfeiçoando. E o meu plano de formação eu fiz em cima da formação de professores da sala regular, porque desde o início a maior dificuldade que eu vi nas nossas escolas
seria essa, né? A falta de conhecimento ou pouca informação a respeito do que seria educação especial, educação inclusiva. Inicialmente, como nós temos 34 escolas, né, na regional, na 20ª, nós escolhemos 2 como projeto piloto para a gente, de fato, efetivar um trabalho de qualidade.